bom dia. Crise no comércio e a preocupação com a diminuição de postos de trabalho no estado. Pesquisa revela que é grande o número de brasileiros acima do peso. No estúdio, vamos falar sobre empréstimo consignado e os riscos de endividamento. E mais futebol, o Moto vence o Boa Esporte e segue na Copa do Brasil. Hoje é 16 de abril de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. A crise econômica preocupa os setores produtivos e o comércio da capital. Uma grande empresa já anunciou demissão em massa e muitas outras estão fechando as portas. Isso tem afetado diretamente os maranhenses e representa uma diminuição nos postos de trabalho. Circulando por São Luís, é fácil encontrar empresas com as portas fechadas. Isso em vários bairros da capital. Segundo dados da Junta Comercial do Estado do Maranhão, no primeiro trimestre deste ano, mais empresas fecharam do que abriram. Em relação ao ano passado, entre janeiro e março de 2015, abriram 45 empresas a mais do que em 2014. O número de empresas fechadas foi superior. Em um comparativo entre os 2 anos, durante os 3 primeiros meses, 78 empresas a mais fecharam as portas. O presidente da Junta Comercial do Maranhão explica que muitas empresas acabaram decretando falência por conta da menor desburocratização no processo. Mas a atual situação econômica do Brasil também interfere nesse cenário negativo. Não podemos negar que há uma retração da economia. A previsão de queda no produto interno bruto do país para este ano. E ainda existe uma característica comum em estados considerados menos desenvolvidos, como é o caso do Maranhão. A dependência econômica quase que total do governo do estado. Há uma outra característica que influencia negativamente para a economia maranhense: a crise econômica em outros países. A China é um dos principais compradores do Maranhão. Então, isso tem um efeito negativo. A redução da China tem efeito negativo, a exemplo da Alumac, fechando postos de emprego, e outras empresas de minério também fechando postos de trabalho. E esses postos de trabalho fechados têm um rebatimento indireto sobre outros postos de trabalho. Nos 3 primeiros meses de 2015, cerca de 60 mil empresas fecharam as portas em todo o Brasil. No Maranhão, o número neste ano já ultrapassou 500. A desaceleração na economia interfere em setores estratégicos para o governo, como a geração de emprego e renda. O panorama é desanimador. E ainda falando em economia, a Bovespa teve alta de 1,74% aos 54.918 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,94% e vale R$ 3,03. O peso argentino teve queda de 1,18%, cotado a 34 centavos. O euro também teve queda de 1,38% e vale R$ 3,22. E o índice de obesidade no país se manteve estável, mas o número de brasileiros acima do peso é cada vez maior. O resultado faz parte da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, divulgada pelo Ministério da Saúde. Vamos ao vivo saber mais sobre esses números com o repórter Eduardo Ericeira. Ô Eduardo, a população adulta tem registrado então índices bem maiores, é isso? Bom dia. Olá, muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, mais da metade da população adulta aí está acima do peso, segundo essa pesquisa que foi divulgada. 52%, para ser mais exato, da população adulta apresenta aí sobrepeso. O índice há 9 anos, portanto, em 2006, era bem menor, era de 43%. Ainda segundo a pesquisa, a população masculina está mais com sobrepeso do que em relação aí, em uma comparação com a população feminina. 56,5% dos homens apresentam aí sobrepeso contra 43,5% das mulheres que estão com excesso de peso. Entre os jovens, o percentual é bem mais abaixo do que a população adulta e também a população idosa.
38% dos jovens, segundo a pesquisa, estão acima do peso. Já na faixa etária entre 45 e 64 anos de idade, esse índice é bem mais elevado, 62%, cerca de 62% da população na faixa etária entre 45 e 64 anos de idade estão acima do peso. O sobrepeso é calculado aí baseado no índice de massa corpórea, que é a relação entre peso e altura. Quando esse valor é de 25 a 29,9, é considerado sobrepeso. Acima de 30, quando o valor é acima de 30 do índice de massa corpórea, aí a pessoa já é considerada obesa. Eliane? Alimentação saudável e atividade física. Essa dupla aí, sem dúvida, é infalível. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E a Secretaria de Estado da Fazenda publicou no Diário Oficial a listagem de mais de 40 mil proprietários de veículos com débitos no IPVA. Nos próximos dias, essa listagem com os débitos de IPVA do período de 2010 a 2014 será encaminhada para inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa. São Luís é o município com o maior número de notificados e a grande maioria dos veículos em débitos são motocicletas. E a seguir, vamos falar sobre empréstimo consignado e os riscos de endividamento. Agora são 7h39. O Bom Dia Maranhão volta já. Você confere imagens nesse momento do tempo da capital. E a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que aumenta o limite do crédito consignado, que é descontado direto do salário ou do benefício da Previdência. Agora, esse crédito pode comprometer até 40% da renda. A questão é polêmica. A proposta foi apresentada e foi inclusive aprovada na Câmara de Deputados. Trata-se do aumento do limite de crédito destinado ao empréstimo consignado, descontado do benefício de aposentados e pensionistas, que de 30% poderá comprometer até 40% da renda. De acordo com especialistas no assunto, medida que pode gerar mais endividamento entre os beneficiários. Eu entendo isso como um desserviço, dessa lei, contemplar, para gastar mais de 10%. Com 30%, nós já temos extrema dificuldade para administrar esse de recurso, Agora, com mais 10%, nós não estamos disciplinados para tudo isso, para gastar mais 10%. Casos de fraudes cometidas contra quem é segurado do INSS são práticas cada vez mais comuns no país. Normalmente, o beneficiário é induzido por alguém se passando por um servidor do INSS. Se o empréstimo tiver sido solicitado, algumas orientações são infalíveis. Ler com bastante cuidado o contrato é uma postura que o beneficiário deve adotar, como forma de evitar fraudes em empréstimos consignados. Outro ponto que o servidor deve prestar bastante atenção são nas possíveis taxas de juros abusivas. Elas podem determinar um mau negócio e aí acarretarem uma tremenda dor de cabeça. Nós orientamos, inclusive, que você solicite o bloqueio do seu empréstimo, do seu benefício para empréstimo. E só quando você tiver vontade, se desloque a uma agência e desbloqueie. Então, aí a gente vai saber que você tem intenção, sim, verdadeira de fazer o empréstimo. Olha, e sobre o assunto, eu converso agora com o economista Jadson Pessoa. Ô Jadson, bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Eu poderia dizer que seria, então, essa ampliação do limite de endividamento poderia prejudicar e muito, principalmente os aposentados e pensionistas? Sim, é uma medida que preocupa muito, em relação à educação financeira, em relação às finanças dessa população que, de certa forma, tende a pensar que nessa ampliação do crédito consignado como aumento da sua renda. Isso pode se repercutir negativamente no sentido de criação de uma bola de neve de endividamento. Então, é uma medida que preocupa muito. Vários economistas têm discutido na Câmara, ainda pode sofrer alterações, mas enfim. É importante que as pessoas utilizem, se for interessante para eles, com racionalidade, com inteligência, com planejamento, porque isso é uma facilidade que vai ser dado às pessoas que podem ser descontado direto da folha. Tem as vantagens por ser um crédito mais barato, então se você utilizar para trocar dívida do cartão de crédito, que são dívidas caras, é algo interessante. É um aumento de 10%. Isso, só que é um problema que é um aumento de 10%, mas você já podia emprestar 30%, então o limite era de 30%, aumentou para 40%, e mais 10%
das taxas, das contribuições que são feitas, então você tem até 50% da sua renda comprometida. Isso preocupa muito. Então imagina só, você tem uma renda que na maioria das vezes não é larga, né? Então você vai ter que se comprometer agora no seu dia a dia com menos da metade da sua renda. Isso pode ter uma repercussão drástica na renda familiar, por exemplo? Com certeza, porque como é um crédito fácil, barato, você basta ir em qualquer agência, né, financeira ou banco, você consegue esse crédito. Então facilmente as pessoas são seduzidas, se endividam, e ainda mais nesse momento de crise. Mais um ponto interessante, porque nós estamos vivenciando um momento onde há um aumento do desemprego. Imagina só, você entra... Inclusive fala-se muito nisso, não seria um momento inoportuno para a Câmara aprovar essa medida? Antigamente não, ainda está valendo assim. O funcionário, o pensionista, o aposentado, ele só poderia pegar um empréstimo. E agora, se essa medida for aprovada, ele vai poder pegar mais de um empréstimo, vai facilitar e até mesmo prejudicar o pensionista? Porque o que vai mudar, na verdade, são as travas, que até então nós temos essas travas, né, como a própria reportagem colocou, e vai ser derrubado, né, caso seja aprovado essa nova medida. Então, isso preocupa, sobretudo, para os aposentados, onde, na maioria das vezes, eles estão num núcleo familiar que pode ser que esteja vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade física, né, que acaba que tem que dar o cartão para o neto, para o filho. Que pode se aproveitar dessa situação. Agir de má fé. Exatamente. Então, sobretudo para os aposentados, tenham muito cuidado, né, ao assinar um documento, porque o crédito basta assinar um documento, essa pessoa pode ir lá levar. Então, tem que ter realmente muito cuidado, muita inteligência nesse uso. A questão, né, é interessante, que a gente não pode abominar o crédito consignado. Aqui a ideia não é essa. É utilizar com racionalidade. De maneira correta. Porque é um crédito barato, não pode se negar isso, está em torno de 2%, 3%. Né? Então, quando você olha no cartão de crédito, está 18%, 20%. Né? Então, se você fizer essa comparação, é óbvio que é muito mais interessante você utilizar esse crédito. O que não pode, né, esse é o alerta que nós estamos dando aqui, é que você não utilize essa ampliação de 10% de crédito como uma ampliação da renda. Muito pelo contrário, se você olhar sua renda, na verdade, ela tem diminuído, corrido pela inflação que se sustenta, por uma defasagem salarial. Um outro ponto também que se deve preocupar é com relação às instituições financeiras, porque agora elas podem ficar muito mais à vontade para emprestar, inclusive de maneira irresponsável, esse dinheiro para o aposentado, para o pensionista. Como fiscalizar, como identificar que essa instituição está agindo de má fé? Então, aí nesse caso é uma relação de consumo, né? Então você deve procurar as instituições de proteção ao crédito, né? O PROCON, né? O próprio juizado de pequenas causas também pode lhe auxiliar nesse sentido, no sentido de que você possa se proteger um pouco mais, né? Porque realmente, com a aprovação dessa lei, teremos muito mais facilidades, né? Isso que preocupa. É claro que a educação financeira da economia brasileira tem melhorado, mas ainda me preocupa muito. As pessoas ainda usam crédito de forma muito irresponsável, né? Então, se você facilita, e as instituições financeiras têm também um interesse, já que ganham, né, tem um spread bancário interessante para elas, já que é um crédito seguro, né? Inclusive, no próprio projeto, você tem instrumentos de garantia do recebimento, mesmo em falecimento, né, em outras... Perder o emprego, então tem várias questões que protegem muito mais as instituições financeiras do que propriamente os pensionistas, né, os trabalhadores que estão atrás desse crédito. Então, é só um alerta, um cuidado, né? Nós estamos num momento de crise, o IBGE lançou essa semana dados do comércio, então o comércio tem perdido, né, de certa forma, um fôlego que até então nós tínhamos nos últimos anos, e isso são formas com que as pessoas tentam, né, ser empurrado para esse consumo, e o crédito é uma alternativa. Ô, Jadson, a preocupação é principalmente com o idoso, né, que pode ser lesado, que pode ser enganado, que vai demorar muito para identificar que foi lesado, que foi enganado. É essa a maior preocupação. Sim. Com certeza a maior preocupação no caso dos idosos, né, porque, como eu falei, né, eles sofrem de vulnerabilidade, sobretudo os mais carentes, né, que não têm tanta informação, que acaba que por um vínculo emocional, né, que o filho, para o neto, como você bem colocou, acaba deixando e não sabe por onde começar a procurar, né? O INSS colocou aí que você pode travar, né, essa solicitação, você tem que ir lá e assinar para que você se proteja de certa forma, mas ainda assim é muito difícil. Então, o projeto ele preocupa sobretudo para essa população que é muito mais
vulnerável. Exatamente. Muito preocupante. Só lembrando que a medida ainda deve passar pelo Senado e pode sofrer alterações, é o que a gente espera. Jadson Pessoa, economista, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E a Corregedoria do Ministério Público Federal está realizando a correição para apurar possíveis irregularidades no serviço, eficiência e também pontualidade dos membros. A população pode ajudar apresentando denúncias. A correição acontece anualmente. Os trabalhos se desenvolvem não só na capital, mas também no interior do estado. O órgão é submetido a uma espécie de fiscalização. A regularidade do serviço como um todo, mas, acima de tudo, o desempenho dos membros do Ministério Público Federal são alguns dos itens analisados. A Corregedoria ela faz um trabalho de 2 meses de antecedência, então ela busca muitos itens, ela busca muitas estatísticas, muitas movimentações e observa também as condições de trabalho do local, cujo foco final é avaliar o desempenho funcional dos membros. Os números por si só são reflexos de que as atribuições do órgão nos últimos meses vêm sendo cumpridas. Relatórios revelam que, em se tratando de ações civis de improbidade, o Maranhão saiu na frente. Foram 140 ações propostas. Logo atrás aparecem o Pará e o Ceará, com 57 e 53 ações propostas, respectivamente. Para esse ano de 2015, o Ministério Público Federal, aqui no estado do Maranhão, pretende firmar uma parceria com a Polícia Federal. A intenção desse trabalho conjunto é priorizar os inquéritos que tratam principalmente de questões relevantes. Sempre avançar, sempre buscar resultado, né? E dar uma satisfação para a população aí do nosso trabalho. E a seguir, Moto elimina o Boa Esporte e segue na Copa do Brasil. Agora são 7h52. O Bom Dia Maranhão volta já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No litoral do Maranhão, a previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, o sol aparece forte, mas também a chance de pancadas de chuva. Confira o mapa. Em Itapecuru-Mirim e Bacabal, a máxima é de 31 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 34. Em Pinheiro, a máxima é de 31 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 33. Em Carolina, a máxima é de 34. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 30 graus. E agora futebol. O Imperatriz enfrenta o São José neste sábado pela semifinal do Campeonato Maranhense. O Cavalo de Aço redobra os esforços porque vai jogar em casa e não teve bons resultados jogando no Frei Epifânio da Badia. O time do Imperatriz está focado. Sabe que não pode vacilar. Fazer o máximo de gol possível, reverter esses 2 empates deles aí, puxar o resultado para o nosso lado. No primeiro jogo da semifinal, o Imperatriz vai encarar o time do São José. O jogo será aqui no estádio Frei Epifânio. Mas o Cavalo de Aço, durante o campeonato, não fez uma boa campanha aqui em casa. Foram 4 jogos, sendo que 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. O nosso time ele teve uma performance muito boa fora de casa. Jogamos 4 partidas fora, conseguimos 3 vitórias e apenas 1 empate. E contra o São José, o time deve ter algumas mudanças. O zagueiro Júnior Chicão e o meia Diego estão suspensos para o próximo jogo. E são 2 jogadores que são fundamentais na equipe do Cavalo de Aço. Na primeira partida da semifinal, o Imperatriz enfrenta o São José e o Motoclube encara o Sampaio. Agora o que resta é torcer para o time imperatrizense. É o que Wagner tem feito nos últimos dias. Com a força da torcida e com o trabalho que vem feito da comissão técnica, o Imperatriz é um sério concorrente a ser um finalista no estadual. O jogo está marcado para este sábado às 7h30 da noite no estádio Frei Epifânio. E o que parecia impossível aconteceu. O Motoclube eliminou o Boa Esporte e segue vivo na Copa do Brasil. Ao vivo, Garcia Júnior tem outros detalhes. Classificação histórica, hein, Garcia? Muito bom dia. Bom dia, é verdade, Eliane, uma classificação histórica, 1-1 no tempo normal,
primeiro jogo aqui 1-1, foram para as cobranças de penalidades 3-3. E naquelas cobranças alternadas, o Motoclube acabou vencendo por 1-0. No placar total, 4-3 para o time do Moto. O Moto que se prepara agora para enfrentar o time da Ponte Preta. É isso mesmo, o Moto joga contra a Ponte Preta. Não tem data ainda marcada. Quer dizer, a partir de agora, a Copa do Brasil, são os maranhenses contra os paulistas. Moto enfrenta a Ponte e o time do Sampaio vai enfrentar o time do Palmeiras. A delegação desembarca daqui a pouquinho em São Luís do Maranhão e a torcida já avisou. A torcida vai para o aeroporto, vai fazer a festa, vai receber o time do Moto, que já se prepara, porque no próximo final de semana, ou melhor, no domingo, às 17 horas, direto do estádio Castelão, tem Sampaio e Moto, Moto Sampaio. É a primeira partida da semifinal. É com você, Eliane. Obrigada, Garcia. Bom dia. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você já sabe, é só acessar o portal idifusora.com. Bom dia para você e até amanhã.